Amém. Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós daremos sequência a uma série de sermões que estamos vendo aqui, que são os cânticos de redenção. Nós vimos o Magnificat, o cântico de Maria, vimos o Benedictus e o cântico de Zacarias. Agora nós veremos um novo cântico, Gloria in excelsis Deo, ou seja, glória ao nosso Deus nas maiores alturas. Lucas capítulo 2, versículos 13 e 14. Apenas esses 3 versículos, depois nós leremos alguns outros para contextualizar. Eu lerei o versículo 13 e a igreja toda junta lerá o 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Amém. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tua palavra foi lida e será anunciada neste instante. Ajuda-nos, ó Pai, que a exposição da Tua palavra possa penetrar em nossos corações, de maneira que saiamos daqui repletos da Tua mensagem, do Teu senhorio. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esta mensagem está contextualizada no período do Natal. E é estranho nós falarmos de cântico de redenção em um período que não é Natal. As músicas parecem que são músicas de Natal, tudo parece que é Natal. Eu estava conversando com a Laura e eu tenho escutado as músicas todas desses cânticos de redenção e ela fala: nossa, parece que nós não saímos do Natal ainda, nós estamos ouvindo essas músicas e parecem de Natal. E propositalmente, irmãos, veja, o Natal ele é constante na vida do crente. É claro, o momento do Natal ele é incrível, mas nós devemos viver o Natal constantemente em nossas vidas. Nunca devemos nos esquecer do motivo pelo qual estamos aqui, não é verdade? E é por isso que é tão importante. Aqui nós podemos ler a partir do versículo 8. Acompanhe a leitura. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, o que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada em uma manjedoura. E vendo, divulgaram que tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Meus irmãos, quão importante é nós nos lembrarmos que o nosso Deus, Ele entregou a mensagem do Evangelho para todos os povos, para reis e vassalos, mestres e servos. Deus não fez uma distinção de onde iria esta mensagem do Evangelho, mas
Deus queria mandar um recado para todos. Chegou o tempo de Deus ser glorificado como Ele deve. E é isso que Jesus veio nos ensinar. Como glorificar a Deus. E o tema da mensagem de hoje é glorifique a Deus. Ou, no latim, gloria in excelsis Deo. Em primeiro lugar, a glória de Deus é o propósito central da redenção. A glória de Deus é o propósito central na redenção. Veja essa parte do versículo, glória a Deus nas maiores alturas. Essas são as primeiras partes deste cântico e é o que dá nome ao cântico. Glória a Deus nas maiores alturas. Desde o Éden, este propósito de glorificar a Deus tem sido perdido. O primeiro Adão pecou e deixou de glorificar ao nosso Deus. A criação inteira deve glorificar ao nosso Deus, mas por um instante, um romper pelo pecado fez com que o homem deixasse de louvar e glorificar ao nosso Deus. No Salmo 19, versículo 1, diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Todo o povo louva a Deus, todas as criaturas louvam a Deus, e se Deus quiser, até mesmo as pedras louvam a Deus, porque todos reconhecem o seu Criador. E você? Você louva ao seu Deus? Você glorifica ao seu Deus? Veja, nós deveríamos viver glorificando ao nosso Deus, mas o pecado obscureceu os nossos olhos, de modo que agora nós estamos por vezes cegos e nos esquecemos de dar glória a quem merece glória. E a encarnação de Cristo foi então a maior revelação de Deus. A encarnação de Cristo nos abriu os olhos espirituais. E agora nós podemos crer. A encarnação de Cristo fez com que todos nós voltássemos a enxergar. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por meio disso, nós obtemos a salvação. E por meio de Cristo Jesus. Ele veio para glorificar ao Pai por meio das suas ações e atitudes. Cristo, ele não subjugou o ser igual a Deus, mas antes ele se fez servo e foi obediente até a morte de cruz, glorificando ao Pai e cumprindo a vontade do Pai, mesmo que isso lhe custasse beber da ira santa do nosso Deus. João 17, versículos de 1 a 5 diz: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti, assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele lhe conceda uma vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, comigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Os anjos estavam ali mandando um recado para aqueles pastores, e ali mostra que uma legião de anjos desceram para glorificar aquele bebê, para dizer que aquele bebê deve ser glorificado. Isso porque aquele bebê é o próprio Deus. É o próprio Deus. Você entende que antes da fundação do mundo, os anjos estavam glorificando a Cristo junto ao Pai. E agora, quando aquele bebê nascia naquela manjedoura, os seres humanos não faziam ideia de que sentado naquela manjedoura, que deitado naquela manjedoura, existia um rei. Um excelso rei. Um rei digno de ser louvado e glorificado. Naquela humilde manjedoura, junto com um pai simples, em um lugar simples, em uma cidade simples, pequena, estava um rei enorme, grande, gigante. É isso que o Natal nos fala. Veja, a glória perdida no Éden foi restaurada por meio de Cristo.
Desde o Éden, a glória de Deus sempre foi o centro de absolutamente todas as coisas. Ele criou todas as coisas para a glória dele. O meu filho já sabe isso de cor. Então veio o nascimento de Jesus, os anjos proclamam glória a Deus, isso significa que algo grandioso está acontecendo. Alguma coisa no cosmo está de fato acontecendo. Quando você lê Apocalipse, você tem um vislumbre do que está acontecendo no plano celestial de uma forma até muito clara. Você vê ali os anciãos ao redor do trono, você vê o Cordeiro se achegando ao trono, você vê ali abrindo-se os selos, mas não tem ninguém para abrir esses selos. Então eles começam a convocar, quem é digno de abrir esse selo? E eles vão procurando e não tem ninguém digno de abrir os selos lá no céu. E olha que interessante, vem o Cordeiro, é o único digno de abrir os selos, mas antes disso, João, ele que está tendo essa visão, o apóstolo João, ele olha e ele chora, e ele diz em Apocalipse, e eu chorei muito, vendo aquela visão, e eu chorei muito, porque ninguém foi achado digno de abrir os selos. Eu chorei muito porque Deus olhou para a terra em todos os seres viventes que já existiram, que existem e vão existir, e não encontrou um justo sequer. Ninguém que louve a Deus, ninguém que adore ao nome do nosso Senhor, e veja só, você também não era um deles. Você também não era esse justo, eu também não era esse justo, porque não existiu nenhum. Só Jesus. Somente Jesus, somente a glória de Jesus pôde abrir aqueles selos. Cristo é a revelação suprema da glória de Deus. Em Hebreus 1, versículo 3, diz que Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. A glória que Adão perdeu, Cristo restaurou. Quando ele nasceu, Deus estava novamente presente entre o seu povo. Não agora com o templo. E isso, eu ouvi um pastor recentemente falando sobre isso, e as pessoas se assustaram. E ele disse, a igreja não é o templo. E as pessoas se assustaram, como a igreja não é o templo? Meus irmãos, a igreja não é o templo. A igreja de Cristo vai muito além do que cimento e massa. Vai muito além do que bancos de madeira. A igreja de Cristo somos nós, corpo glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos convoca para sermos um corpo unidos. E é por isso que quando um cristão sai de uma igreja e vai para uma outra, em outro estado e tudo mais, ele ainda continua fazendo parte desse grande corpo. Porque só existe um corpo de Cristo. Não existem dois, não existem denominações de corpo de Cristo. Só existe um corpo de Cristo. Na cruz, a glória de Deus brilhou como nunca antes. É interessante que no momento da humilhação de Cristo, foi o momento onde ele foi mais glorificado pelo Pai. A sua obediência naquela cruz e de humilhação fez com que Cristo se tornasse, de fato, ainda mais exaltado. O nome que se tornou em vexatória entre os romanos, entre os judeus, se tornou o nome sobre todo nome, como assim já era desde o início dos tempos. A pergunta que fica neste primeiro ponto é, você tem vivido para Deus? O que é viver para Deus, de modo prático? Viver para Deus não é você viver uma vida de crente. Eu vou à igreja, eu falo misericórdia quando alguma coisa acontece. Eu falo Deus me livre. Eu falo coisas que crentes falam. Quando eu me despeço de alguém, eu falo vai com Deus. E ele fala vai com Deus também, está tudo certo. É isso, pronto, eu sou um crente. Eu cumprimento as pessoas com graça e paz. Mas isso não é ser cristão. Isso não é viver para Deus. Viver para Deus é comprar honestamente, vender honestamente. Viver para Deus é, de fato, se preocupar com o seu irmão em todos os aspectos da vida. Viver para Deus é você se preocupar a ponto de visitar, de cuidar, de abrir mão de si mesmo, a ponto de abrir mão de prazeres. Tem pessoas que não vêm à igreja porque está calor, ou porque está frio, ou porque está chovendo, ou porque
não acordou, ou porque não tem isso, ou porque não tem aquilo, ou porque não tem roupa, não achou a roupa adequada, e você vai colocando tantas desculpas, tantas desculpas, tantas desculpas, que ao final das contas, o que você está querendo dizer é: Deus precisa me conquistar. Deus precisa me convencer de que o meu tempo é valioso ali na igreja, de que é melhor eu ir para essa igreja do que ficar em casa assistindo minha Netflix, ou qualquer outro filme, ou fazendo qualquer outra coisa, ganhando o meu dinheiro. Será que essa igreja vale o meu tempo? Será que esse Deus vale o meu tempo? Tem pessoas que se comportam como se Deus fosse uma mercadoria. Nessa igreja eu gosto, na outra não. Cuidado. Cuidado. Domingo após domingo eu tenho falado e de fato, de todo o meu coração, é isto que eu creio. Tome cuidado com o nosso Deus. O nosso Deus é fogo consumidor. Ele não aceita qualquer tipo de culto. Ele não aceita qualquer tipo de louvor. Você tem vivido para Deus? Você tem se entregado verdadeiramente a Deus? Você tem tido uma vida santa diante desse Deus? Ou você tem sido hipócrita? Eu vou à igreja, religioso, faço a minha parte, ou como alguns dizem, faço minha fezinha e depois vou para o meu trabalho. Porque se eu for para a igreja eu vou ter uma semana abençoada. Não! Você vai ter uma semana abençoada se você for filho do Rei. A sua adoração, meus irmãos, reflete o caráter de um verdadeiro adorador. A sua celebração exalta mais a glória de Deus e a graça de Deus do que os prazeres passageiros deste mundo. Quando você tem um tempo sobrando, o que você faz? Eu vou para a praia. Eu vou para tal lugar. Não tem nada de errado nisso. Tem que ir mesmo, tem que se divertir, tem que passear. Mas em todas essas coisas você tem glorificado a Deus. Em todas essas coisas você tem sido grato ao Senhor pelo que Ele tem sido fiel na sua vida. A glória de Deus deve ser o centro da nossa fé. Este é o fim principal do homem, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É o que diz a primeira pergunta do nosso catecismo. Em segundo lugar, glorifique a Deus, porque a paz verdadeira só pode vir de Cristo. E aí ele continua nesse versículo: paz e a paz na terra entre os homens. Paz na terra entre os homens. E essa paz pode ser vista de várias maneiras. Primeiro, a paz entre Deus e os homens. É interessante saber que nós estávamos em guerra com Deus. Sim, em guerra com Deus. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos de fato em guerra com Deus, revoltados contra Deus, em rebelião contra esse Deus. É isso que nós éramos, filhos da ira. O pecado nos fez inimigo de Deus, como diz em Romanos 5:10. Desde a queda, a humanidade vive em guerra contra o seu Criador, rejeitando a sua autoridade, rejeitando o seu senhorio. Mas o nascimento de Jesus Cristo marca um começo de algo novo. Agora você pode fazer parte do corpo glorioso de Cristo. Agora você pode ter paz com Deus. Ele veio para nos reconciliar com o Criador. Ele veio para juntar novamente o homem e Deus. Antes, nós éramos separados por um véu grosso, que era o que separava o lugar santo dos santos. No lugar santo dos santos só poderiam entrar os sumos sacerdotes, aqueles mais qualificados. E, eventualmente, ali ele estava na presença de Deus. Esse véu foi rasgado. Esse sacerdote não nos representa mais diante de Deus. E agora o contato que nós temos com Deus é real e é verdadeiro. Nós podemos agora, neste exato momento, falar com Deus. Você pode, na sua casa, falar com Deus. E não é estranho que muitas pessoas acabam deixando de falar com Deus, mesmo com essa janela escancarada. Você não acha que nós seremos muito mais repreensíveis e inculpáveis diante de Deus, porque nós temos fácil acesso a Ele, e ainda assim nós não nos achegamos a Ele? Sobre vários pretextos.
Talvez não tenha tempo, talvez não deu, hoje eu esqueci. Ou então no final da noite você fala, não, antes de dormir eu vou fazer a minha oração. E você começa, tá lá 11 e pouco da noite, você vai conseguir, vai se organizar para dormir, deita na cama, pronto, agora eu vou orar. Aí coloca o travesseiro, agora eu vou orar. Fecha o olho, vou orar. Senhor Deus, já era. No outro dia de manhã, bom dia, amém. E foi o que aconteceu. O que você orou, você não sabe. Meus irmãos, para Deus nós devemos entregar as primícias. Isso quer dizer que quando você acordar, quando você estiver com a melhor disposição do seu dia, esse é o momento de Deus. É este o momento que você tem que entregar a Deus. A leitura da palavra não é um favor que você está fazendo a Deus. Não pense que, eu estou lendo a Bíblia e estou agradando a Deus. Não. Isso é para você. Isso é para o seu crescimento, é para você crescer espiritualmente. Ore ao Senhor, tenha relacionamento com Ele. Tudo é para nós. Tudo é para nós. Cristo veio para nos reconciliar com o Pai. A sua cruz será o meio pelo qual essa paz foi alcançada. Mas essa paz não veio apenas para nos reconciliar com Deus, mas também veio para nos reconciliar uns com os outros. Eu acho fantástico, eu já tenho algum tempo de crente, algum tempo até de liderança na igreja, eu acho fantástico como várias pessoas de várias famílias diferentes, contextos diferentes, histórias diferentes, se reúnem na igreja e se tornam irmãos. É fantástico isso. Como, de repente, agora eu sou irmão de um curitibano. Olha, eu nunca fui para Curitiba, mas agora eu chamo um de irmão, vários de irmãos. É assim que funciona, de baianos, de tantos outros. E não só questões de estados, mas também de culturas diferentes, de famílias diferentes, de localidade, tanta coisa diferente. A gente se une, vira uma família. Esse é o povo de Deus. Isso quem fez foi o próprio Deus. Ele juntou o seu povo não porque você nasceu em determinada região, não porque você nasceu em determinada família, não porque você nasceu com dinheiro ou sem dinheiro. Ele escolheu você porque Ele bem quis. Ele escolheu você e você faz parte dessa gloriosa família de Cristo. Agora, se nós devemos ter paz um com o outro, por que viver em guerra? Por que prestar atenção em coisas tão pequenas, em brigas tão pequenas, mesquinhas? Perceba, toda briga na igreja acaba sendo egoísmo, vaidade, orgulho. Não briguem na igreja. Veja o que diz em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. E no Isaías capítulo 26, versículo 3, diz, tu conservarás a perfeita paz, aquele cuja mente está firme em ti. Os anjos estavam proclamando porque a glória de Deus desceu. E agora nós temos paz com Deus e agora nós temos paz uns com os outros. Nós podemos desfrutar dessa paz maravilhosa, nós não somos mais um povo em guerra. Nós vivemos um mundo onde russos e americanos podem coabitar e se amar. É isso que o Evangelho faz, o Evangelho transforma. Ele é a nossa paz. Ele derrubou todas as barreiras, todos os limites. Somos irmãos em Cristo. Você tem experimentado a paz de Cristo? Você tem desfrutado dessa paz? De descansar no Senhor, de ficar de fato sem aquela ansiedade, sem aquela inquietação sobre o dia de amanhã ou sobre as coisas que virão. Você, como cristão, deve ser um agente pacificador. Sim. Portanto, se estiver tendo uma briga no seu trabalho, você não é aquele que pergunta, eita, o que está acontecendo? Conta a fofoca aí. Não, você é aquele que vai acalmar a situação. Você é aquele que vai querer que aquela situação seja apaziguada. Você é um apaziguador no mundo. Nós, cristãos, devemos ser assim. Esse é o nosso perfil. Essa é a nossa identidade. Se não for para ser luz no mundo, que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Se não for para fazer a diferença, irmãos, nós devemos fazer diferença onde qualquer lugar que estejamos. Certa feita eu estava em
em um hospital. E a Laura estava grávida lá em Brasília, ela estava grávida do Sérgio. E ela estava bem no início da gestação, só que estava tendo alguns problemas na gestação, e eu estava nesse hospital. E era um hospital especializado em gestação, em maternidade. E eu vi uma mulher bem grávida, assim, barrigão assim, e ela estava chorando copiosamente, chorando muito. E eu olhei para aquela mulher, eu falei para a Laura, você consegue ficar um pouco aqui? Eu consigo. Eu fui até essa mulher. E eu perguntei, você está tudo bem? O que está acontecendo? E ela chorou ainda mais, ela não falou o que estava acontecendo. Eu falei, moça, o que aconteceu? Está tudo bem com a senhora? O que aconteceu? Me fala. Ela falou, acabei de descobrir que meu bebê está morto na minha barriga. E eu olhei para ela e eu simplesmente não sabia o que falar. Quem sabe o que falar? Onde está escrito o que falar nesses momentos? Mas eu orei com ela. Eu falei, olha, eu não sei o que falar, eu não sei como agir. Eu não consigo dizer que eu sei o que dor você está sentindo, porque eu não faço ideia. Mas eu posso orar com você? Ela pode. Eu coloquei a mão sobre a barriga daquela mulher e eu orei com ela durante alguns minutos. Porque eu não queria que a oração acabasse, porque eu não sabia o que falar depois. E ao final daquela oração, nós trocamos contatos. E eu disse para ela me procurar quando ela quisesse, para conversar comigo, para se aconselhar, enfim, o que ela precisasse. Algum tempo depois, essa mulher entrou em contato comigo, cerca de um mês depois, dizendo que eu estava muito bem, que ela estava melhor, e as coisas que eu disse para ela naquela oração, que eu nem lembro quais são, mudaram bastante a visão dela sobre o que estava acontecendo. Ela estava afastada da igreja e ela retornou para a igreja depois disso. Porque ela entendeu, por meio daquela oração, das coisas que eu disse que eu não lembro, eu não faço ideia, não posso nem dar dica para vocês, mas funcionou. Mas não era eu. É isso que eu quero dizer, não era eu. E por vezes a gente fica travado, mas eu vou falar o quê? O que eu vou fazer? Deus vai te usar. Eu não faço ideia de qual estratégia, eu não usei estratégia nenhuma, mas Deus falou. A minha estratégia foi ser obediente a Deus. E é a estratégia que todos nós devemos ter. Seja obediente. Você deve ser luz no mundo. Se as pessoas estão passando por problemas, é nossa responsabilidade ser luz no meio dessas pessoas. Nós devemos fazer o máximo para ajudar, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Isso é ter paz entre os homens. Em terceiro e último lugar, glorifique a Deus, que a graça de Deus alcança aqueles a quem Ele quer bem. E essa última parte deste cântico é um cântico curto, mas que diz muito aos nossos corações, a quem Ele quer bem. E essa frase pode ser também traduzida como paz sobre a terra entre os homens a quem Deus escolheu por sua graça. A mensagem aqui dos anjos nos lembra que a salvação e essa obra salvífica, ela é exclusiva de Deus. Somente Deus pode salvar, somente Deus, com seu amor e fruto sincero, pode salvar. E essa doutrina, chamada doutrina da eleição, ela pode ser dolorida, porque ela tira das nossas mãos o controle sobre a nossa vida, sobre a nossa eternidade. Ela tira de nossas mãos. Existe uma doutrina chamada eleição, a gente vai falar alguma coisa sobre isso, mas é algo interessante que algumas pessoas creem que nós temos participação na salvação. Ou seja, que nós ajudamos Deus a sermos salvos por Ele. E nós, aqui na Igreja Presbiteriana, nós cremos que nós não ajudamos Deus, mas que Ele é soberano e poderoso para fazer tudo sozinho. Essa é a diferença. É como um poço, eu costumo explicar isso na classe de catecúmenos, é como um poço. E neste poço, lá no fundo do poço está você, miserável, homem pecador, lá no fundo do poço. E algumas pessoas acreditam que Deus joga uma cordinha e você tem que agarrar a cordinha e subir até o final e assim você é salvo do poço. Mas nós não cremos assim, nós cremos que Deus coloca a mão lá no fundo do poço, pega você e tira de lá e você não faz nada. Você é salvo simplesmente pela graça de Deus. Essa é a doutrina da eleição. Mas o que é eleição, afinal? E algumas perguntas surgem quando a gente fala de eleição. O que é eleição? Por que a eleição é necessária? A eleição, ela é justa?
A eleição significa que alguns estão condenados e não têm a menor chance. Como saber se eu sou um eleito? Se Deus já escolheu as pessoas que Ele quer salvar, por que então eu devo pregar o Evangelho? São perguntas justas e eu espero responder alguma delas aqui. Veja em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso é eleição. Isso é eleição. Vamos de novo aqui, ó. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, quais boas obras você tinha feito mesmo? Exatamente, zero. Não tinha feito boas obras. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, Ele nos adotou por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade. Beneplácito seria conselho, ou seja, segundo a plenitude da sua vontade. Assim Ele escolheu. Portanto, Deus diz que Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, que Ele escolheu quem Ele bem quis. E isso é o que a palavra diz. Em Romanos 9, versículo 15 e 16 diz: pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Isso quer dizer que você pode fazer uma maratona na sua vida, mas se Deus não o escolher, tudo será em vão, porque os propósitos do seu coração serão em vão. E o engraçado é que você nunca fará essa maratona. Nunca fará, por vontade própria não. Você acha que você está aqui por vontade própria? Você acha que você escolheu a Deus? Ou que Ele te escolheu? Analise a sua vida, veja tudo o que te trouxe até aqui e veja se foi a sua vontade. Se era isso, esse era o seu sonho desde criança. Se tudo que você queria era estar aqui ou se foi Deus que te trouxe, te colocou sentado aí. Por que a eleição é necessária? A eleição é necessária porque todos os seres humanos são pecadores e incapazes de se achegar a Deus. A eleição é necessária porque em Efésios 2:1 diz que estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados. O que significa estar morto em nossos delitos e pecados? Quer dizer que a gente não conseguia fazer nada. Morto não faz nada, morto não levanta o braço, morto não respira, morto não busca salvação, morto não liga para o SAMU para pedir socorro. Morto está morto. Então, como nós poderíamos ter alguma atitude para buscar a Deus estando nós mortos? Não teríamos. E é por isso que o nosso Deus nos escolheu e nos resgatou. É assim, não há nenhum justo sequer, não há quem busque a Deus, mas Deus buscou a nós. Então a eleição, ela é justa ou ela é injusta? Muitas pessoas acham que essa eleição parece injusta. Afinal, Deus parece escolher algumas pessoas, ou então fazer com que o ímpio não escolha Deus. Mas em Romanos 9, versículos 20 e 21 diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar para quem o fez: por que me fizeste assim? Ou tem o oleiro direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Aqui quando ele fala vaso de honra e vaso de desonra, ele está falando de vasos que podem ser usados no tabernáculo, no templo, e vasos que podem ser usados no banheiro. E aí, será que a massa tem escolha? Quando a pessoa está fazendo ali, o oleiro está fazendo o barro ali, o vaso, não, eu não quero ir para o banheiro. Você vai me fazer para o templo. Será que ele tem escolha? Assim somos nós nas mãos de Deus. Nós não temos escolha. E às vezes isso chega a doer. Porque a gente fala, mas eu queria ter escolha. Mas eu queria ser soberano também. E é verdade, a gente quer mesmo ser soberano. Nós desafiamos a Deus todos os dias. Todos os dias nós decidimos coisas sem falar com Deus.
Nós tomamos atitudes sem falar com Deus. Nós somos rebeldes. Então nós queremos, de alguma forma, assumir o lugar que Deus tem em nossas vidas. Nós queremos ser Deus. A eleição significa, então, que alguns estão condenados sem chance. Veja, no versículo 37 de João 6:37, diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Jesus está falando sobre os seus eleitos, e ele está dizendo, eu resgato alguns. Não é que Jesus está condenando alguns homens ao inferno. Não, não é isso. Todos já estavam condenados ao inferno. E Jesus está resgatando aqueles que creem no nome de Jesus. Essa é a diferença. Jesus não está condenando ninguém. Nós fizemos isso sozinho. A gente conseguiu fazer isso sozinho. Jesus está salvando alguns. Então os que são eleitos vêm a Cristo, porque Deus os atrai. É assim, ninguém vai ao Pai senão por meio de Cristo. E como saber se eu sou eleito ou não? Como saber se no meio dessa eleição eu sou um desses escolhidos ou eu sou só mais uma pessoa que está vindo à igreja? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48, diz: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Em João 10, versículos 27 e 28, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. As ovelhas do Senhor reconhecem a voz do seu mestre. É como se a Laura me ligasse aqui agora em um número desconhecido e falasse comigo. O simples fato de escutar a voz da minha esposa, eu saberia que é a Laura. Não, ela não precisaria falar o nome dela, ela não precisaria me passar nenhum dado. Eu escutar a tonalidade da voz dela, eu saberia, é a minha esposa. É a minha esposa. E é assim que nós devemos ser com Deus. Ao simples fato de Deus falar, nós devemos reconhecer a voz dele. Sabe como isso acontece? Através da leitura da palavra. Quando eu falo alguma coisa aqui que não está de acordo com a palavra de Deus, vocês precisam estar com os ouvidos atentos, porque os tempos são maus. Não adianta se esconder atrás de uma denominação. Então quer dizer que qualquer sermão da Igreja Presbiteriana do Brasil que eu colocar para escutar, eu não vou ouvir uma heresia. Eu não vou ouvir um pastor desonesto. Não. Porque a Igreja Presbiteriana tem pastores que são homens. Não são seres celestiais. Não é o próprio Jesus. Homens falhos estão aqui. Eu sou um homem falho. Quantas vezes falhei e quantas vezes ainda vou falhar? Portanto, não confie no homem. Confie na palavra de Deus. Confie nas Escrituras. Confie, meus irmãos, naquilo que você lê. É por isso que eu coloquei tantos textos. Pode ser pesado, pode ser difícil. Eu poderia falar todas estas coisas sem citar os textos. Mas o que é importante é o texto. O texto é mais importante do que qualquer outra coisa que eu poderia falar. Não confie em homens. Confie na palavra do Senhor. Mateus 7, versículos de 16 a 18, diz assim. E aqui é o versículo chave para entender se somos eleitos ou não. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. É muito simples. Quer saber se o irmão é eleito? Você quer saber se você é eleito? Veja os frutos que você tem dado. Em um pé de manga, não pode cair abacaxi. Não cai, só vai cair manga. Em um pé de uma boa fruta, só vão cair boas frutas. Mas um pé ruim, só vão cair coisas ruins.
Funciona assim. Em um pé de limão só vai cair uma fruta azeda. É boa para nós, mas só vai cair isso, não vai mudar. E o que eu quero dizer é que aquela pessoa que é ruim, que é má, que o seu coração é má, ela vai dar frutos maus. E ela não vai conseguir dar frutos bons. Vai dar frutos maus. Aquela pessoa que é boa, o eleito do Senhor, dará frutos de misericórdia. Ele dará frutos de piedade. Ele dará frutos de alguém que se importa um com o outro. Ele não vai ser aquele crente murmurador, reclamão. Não, ele vai ser um crente feliz. Um crente alegre, um crente que se importa com o irmão, um crente que toma atitude. É isso. É isso que acontece com os eleitos. E é por isso que, às vezes, a gente pensa, poxa, então se eu sou salvo, salvo para sempre, eu não preciso mais seguir o Evangelho. Analisando pelo versículo que nós lemos, se você tem esse tipo de pensamento, quer dizer que os seus frutos já não são bons. Se Deus já nos escolheu, por que pregar o Evangelho? Olha, eu poderia mudar isso. Se Deus escolheu e já tem os seus eleitos, e os seus eleitos, ao ouvirem a palavra de Deus, a graça é irresistível, e eles vão ser atraídos pela graça de Deus de maneira totalmente irresistível, nós devemos pregar o Evangelho em todas as nações o quanto antes, para que as pessoas se cheguem a Deus por meio da palavra. A pregação foi feita para chamar os eleitos. Em Romanos 10, versículo 14, diz: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue-o? O presbítero Marcelo falou pela manhã sobre a importância dos missionários, a importância daqueles que vão levar a palavra aos povos não alcançados. E são muitos, irmãos, são muitos os não alcançados. Em novembro do ano passado, eu estive em missão no Uruguai. E essa igreja foi uma grande apoiadora para esse trabalho. E nesse trabalho eu pude ver tantas pessoas que simplesmente não conhecem o Evangelho. Não conhecem. E quando você vai falar, eles repudiam o Evangelho. Eles não querem ouvir. Eles tapam os ouvidos. Eles fecham os olhos. Eles não querem ouvir. A eleição motiva a evangelização. A salvação, de fato, ela não é para todos, mas ela é para os eleitos, aqueles a quem Deus escolheu. A eleição, ela é preciosa. Porque uma vez que nós entendemos a graça da eleição, nós somos gratos a esse Deus. A nossa gratidão é tão profunda, tão imensa, quando você reconhece que não dependeu de você, e isso é lindo, que não dependeu de você, que não foi porque você é uma pessoa boa, não, eu dou cestas básicas, eu faço isso, eu faço aquilo, olha como eu sou bom, e olha, fui salvo. Deus se torna um acessório na sua vida, um pingente. Mas quando você não fez nada e ainda assim foi salvo, Deus se torna tudo na sua vida. Absolutamente tudo. A eleição nos faz glorificar ao Senhor. Você reconhece, meus irmãos, que a salvação é somente pela graça. Você já respondeu ao chamado do Senhor pelo Evangelho. Você louva a Deus pela sua salvação. Você agradece a Deus pela sua salvação em Cristo Jesus, pela misericórdia que Deus teve. Os anjos louvam a Deus. Os anjos glorificam a Deus. E você também deve glorificar e louvar ao nosso Deus. Os céus se abrem e na escuridão da noite um coro de anjos entoa uma linda canção que ressoa sobre toda a eternidade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos que Ele ama. O nascimento de Cristo marca um novo início. Mas esse início não parou naquela manjedoura, mas foi até a cruz. E Ele se entregou pelos nossos pecados e nós podemos crer na salvação que Ele nos deu. Cristo salvou você. Cristo me salvou. E é por isso que somos gratos a Ele, de todo o nosso coração. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Deus amado, somos gratos a Ti. Nós o louvamos porque o Senhor tem nos dado a alegria da salvação.
Ó Deus, restaura em nossos corações a alegria da salvação. Faça brotar um louvor em nossa boca, para que todos nós louvemos glória ao Senhor nas maiores alturas. Glória ao Senhor, porque o Senhor é bom. Glória ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Glória ao Senhor, porque temos vida e vida em abundância. Glória ao Senhor. Ó Deus, que a nossa vida seja uma vida de louvor, uma vida de cânticos, uma vida onde nós vamos nos entregar perfeitamente àquele que nos amou perfeitamente. Ajuda-nos, Pai, a continuarmos na caminhada da fé, a nunca desistirmos, a nunca sermos enfraquecidos e sempre, sempre, ó Deus, submissos ao Teu senhorio. Faça brotar em nossa boca um novo louvor. Ajuda-nos a louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Essa igreja que se coloca